A sua orquídea está saindo com o broto apontadinho para o chão, miradinho para o chão. Por que isso acontece e como a gente faz para resolver? Esse é o vídeo de hoje. Eu sou Fernando Chusca e convido vocês a participarem do meu canal, já deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificações. Se puderem, tragam mais um para o canal e também acessem as minhas redes sociais que está na descrição do vídeo. Conto com a participação de vocês e também com todo o entusiasmo de vocês aqui no vídeo, tá bom? Gente, por que isso aqui acaba acontecendo com as nossas orquídeas? Um broto sair apontado, mirando para o chão. É comum isso acontecer, gente? Por incrível que pareça, isso aqui é muito mais comum do que se parece. É muito familiar acontecer quando a nossa orquídea ela não está de frente para o sol. Então essa orquídea aqui, ela estava nessa posição, exatamente nessa posição. Mostra aqui para nós, esposa. O sol, ele pega nessa orquídea, basicamente nessa estrutura aqui, ó, nessa parte. Então o sol da manhã ilumina toda essa parte da planta. E essa parte aqui fica basicamente sem iluminação, né? Recebe a claridade, mas uma claridade mais difusa. Isso faz com que o broto, quando ele saia, ele busque essa luminosidade e possa sair retorcido para baixo ou envergado, torto, como se fosse um anzol. Então, se eu deixar essa planta nessa posição, o que vai acontecer? Esse broto ele vai crescer, né? Isso na minha orientação com relação à posição do sol, tá? Então, esse broto ele iria crescer e ele iria envergar aqui. Ele vai fazer essa posição, só que ele vai ficar de tal forma torto que vai ser muito difícil a recuperação, né, dessa planta com relação à performance dela. Então isso é um dos motivos que mais acontece quando a planta está saindo fora do vaso, quando ela já tem uma estrutura muito evoluída e quando ela não recebe a luminosidade na orientação certa. Por isso que sempre eu falo, né, quando vocês forem posicionar uma orquídea, vocês posicionem ela para o sol, principalmente para o sol nascente. O sol nascente é o sol que mais ajuda na orientação, no desenvolvimento da fisionomia, da estrutura da planta. Vocês podem observar isso principalmente com as catleias, Hoffmannseggelas, enfim, aquelas orquídeas mais rizomáticas, tá? Vocês podem observar que ajuda bastante vocês posicionarem a orquídea de vocês para o sol nascente, certo? Então, essa planta aqui, ela tem 3 frentes. Estava ali para replante, eu tirei ela da posição correta e ela ficou mais ou menos aí 1 mês fora da posição. Eu não tive tempo de mexer e acabei deixando. Quando fui ver essa semana, ela já estava com esse broto apontadinho para baixo. E aí eu deixei para fazer o vídeo para a gente, né, poder estar explicando essa situação. Então, gente, essa planta, ela deveria ter ficado numa posição em que eu pudesse fornecer luminosidade adequada para toda a estrutura da planta. Todas as frentes deveriam receber luminosidade da mesma forma, recebendo principalmente o sol da manhã, né, até aí o meio-dia, o sol que vai ajudar bastante na orientação. Porém, ela estava numa parte do meu orquidário onde ela não recebia esse sol da forma correta. E aí acabou possibilitando que isso acontecesse, tá? Outra coisa que pode acontecer, gente, é a própria orientação da planta, como a gema da planta está no pseudobulbo. Então a gente tem as geminhas geralmente nas laterais aqui, né? E aqui a gente vê que foi um caso mais atípico. A gema estourou embaixo do rizoma. Isso também pode acontecer. Essa planta, né, vejam que ela sai
o pseudobulbo na parte de baixo do rizoma. Enquanto que a maioria das orquídeas, elas vão ter a geminha na lateral. E aí, né, o broto cresce normalmente, só vai precisar de uma luminosidade adequada para a sua orientação, posição correta. Mas, neste caso aqui, a gente pode ver que a gema estava abaixo do rizoma. E isso, então, acabou possibilitando também esse envergamento desse pseudobulbo, desse broto, melhor dizendo, para a posição assim, vertical, né? Mas só que apontado para o chão. Então o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente vai ter que trabalhar com esse broto, porque senão ele vai crescer e vai dificultar muito o desenvolvimento dessa planta. Primeira coisa, não dá para mexer. Aqui não dá para mexer ainda. A gente vai ter que deixar ele se desenvolver a ponto de ficar assim, ó, maleável. Quando ele ficar desse tamanho, a gente consegue então trabalhar com ele. A gente consegue ir tutorando ele, forçando aos poucos a planta, né, o bulbo, o rizoma da planta ali, trabalhando para que ele fique na posição mais assim confortável, digamos assim, para que fique com uma estética mais agradável, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer o corte. A gente vai fazer uma divisão aqui. Só que essa divisão não é para retirada dessa planta imediatamente daqui, porque eu não consigo fazer o replante. Vejam que aqui nessa situação tá impossível eu fazer o replante. Se eu coloco essa planta dentro do vaso, o que vai acontecer? Ó, o broto vai ir para o fundo. Então não dá para fazer isso, não dá para a gente fazer o replante. A gente vai fazer apenas o corte. Então esse corte que eu vou fazer aqui, mantendo ela no vaso, vai possibilitar que a planta tenha uma melhor adaptação. Se eu faço a divisão e já retiro ela do vaso, a tendência é que ela dê uma regredida. E não é isso que a gente quer. A gente quer apenas que a planta, né, se divida da planta mãe e a gente possa fazer a muda e essa muda já possa vir se desenvolvendo quando a gente separar ela, né, da planta mãe. Então eu vou fazer a divisão aqui. E sempre, isso aqui é muito importante, sempre que vocês forem fazer qualquer divisão de orquídeas rizomáticas que possuem rizoma, vocês têm que deixar 3 pseudobulbos, no mínimo, e um broto já eclodindo, tá bom? Então aqui ela já tem todos os princípios que ajudam nessa divisão. Tem broto novo saindo, tem raízes novas eclodindo, saindo também. E a planta, ela tem uma estrutura para que eu faça uma divisão segura, né? Tem 3 pseudobulbos mais velhos e tem um broto, né, um pseudobulbo novo aqui já com uma espatinha, mas eu acho que é uma espata falsa, não vai florir. E já tem um brotinho aqui. Então a gente vai fazer essa divisão aqui, ó. Vou pegar essa parte, vou fazer aqui com a tesoura já esterilizada. Vou limpar aqui para mostrar para vocês. E vou fazer a divisão bem aqui, cortando o rizoma da planta, que vai separar a planta mãe da muda, né? Ela ficou um pouco mole aqui, porque ela já está grande parte fora do vaso, mas mesmo assim ela vai ficar mais um pouquinho aqui. Agora a gente vai, com a canela em pó, ou com algum fungicida, bactericida que você tiver aí, você vai colocar, vou aqui com a própria tesoura, vou abrir um pouquinho para a canela em pó cair ali no corte. Então a canela em pó é para ajudar na cicatrização e na verdade para não deixar a planta pegar fungo ou bactéria. Isso aqui é sempre importante você fazer essa cicatrização depois. Lembrar que sempre a tesoura ou a ferramenta ou a faca que você estiver utilizando tem que estar esterilizada no fogo. É simples, gente. Coloca na chama do fogão a gás, se você não tiver um maçarico. 3 flambadas de cada lado já é suficiente, tá bom? Então aqui a gente fez a divisão dessa planta. Agora, o que a gente vai fazer para resolver
essa situação aqui. Essa planta, ela vai ficar nessa posição, porque o sol ele nasce nessa direção aqui na minha região. Então o sol ele vai passar por cima da planta, fazendo com que esse broto ele possa aos poucos ir, né, se envergando na posição correta. Ele vai crescer um pouco mais para baixo, mas ele vai retorcer, né, novamente na posição que nós esperamos. Para isso, o que eu vou fazer para dar uma forcinha, gente? Vejam que a planta ela está um pouco tombada. Isso também ajudou para que o bulbo, esse brotinho novo ficasse mais envergado. Então eu vou fazer com que essa planta aqui, ó, eu vou até desprender um pouco as raízes. Essa planta ela ganhe já um condicionamento. Então, só para ficar mais didático, eu vou fazer o processo aqui na mesa para que vocês entendam. Você vai precisar aí de umas 2 varinhas dessa aqui, né, uns 2 tutorzinhos. Aí vai precisar de amarril. E aí você vai fazer o seguinte, tá? Você vai pegar esses tutorzinhos, você vai puxar a planta para cima. Vamos pegar esse pseudobulbo aqui. Me ajuda só a segurar a planta, fazendo favor. Para lá, nesse outro lado. Segure bem firme. Então aqui a gente vai puxar a planta para cima o máximo que der. Ó, vejam que eu tô puxando a planta. E aqui a gente vai posicionar o tutorzinho contra a estrutura, né, contra a bancada. E a gente vai amarrar. A gente vai amarrar esse tutor no pseudobulbo. Qual o objetivo disso? Manter a planta mais inclinada nessa posição aqui, para que o bulbo ele já vá, né, se posicionando. Então outra coisa que dá para vocês fazerem, caso vocês não tenham os palitinhos, caso vocês não consigam fazer esse tutoramento, vocês com um fiozinho ou com o próprio amarril que vocês possam ter aí, vocês vão fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês uma outra forma de vocês estarem trabalhando com a planta sem precisar fazer tudo isso. Então aqui vocês puxam o pseudobulbo traseiro para cima, né? Ó, puxa ele para cima e amarra no pseudobulbo de trás. Faz isso aqui, ó. Isso aqui já ajuda também no envergamento da planta, posicionando o broto novo mais na posição que deveria ficar, tá? Outra coisa que dá para vocês fazerem é pegar um barbante, uma fita, e vocês amarrarem essa parte contra toda a planta. Vocês envolvem aqui contra toda a planta, ele também vai ficar mais arqueado para cima, tá? O importante é vocês manter esse broto na posição mais diagonal possível ou vertical, tá? Para que ele já vá ganhando forma e vá conseguindo se desenvolver da forma correta. Então levou para o orquidário, deixa ele na posição para o sol nascente e pronto. Espera alguns dias ele se desenvolver e aí você vai começar a tutorar ele. Eu vou mostrar esse processo mais para frente, tá bom? Pessoal, então olha só como que eu fiz. Peguei e fiz a divisão ali, amarrei um fitilho em volta da muda, né, que já está separada da planta-mãe, e a própria planta-mãe já me dá sustentação para que eu pudesse fazer isso, né, deixar a mudinha mais envergada para cima. Agora eu vou posicionar ela aqui dentro do meu orquidário, vai ficar aqui na bancada, nessa posição, porque o sol ele nasce aqui, gente. Então, de manhã o sol vem, bate na planta e vai ajudando a esse pseudobulbo novo, esse broto novo, já ganhando a estrutura, né, que a gente quer que ele tenha, né, que ele cresça e, né, se envergue para cima, que não fique muito torto, não faça o formato de U, entenderam? Então a gente vai tentar trabalhar ele dessa forma. Vamos ver como que vai ficar. Daqui a alguns dias eu volto para mostrar para vocês, tá bom?
Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande abraço.